Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live Violência contra as Mulheres. Hoje eu recebo Yasmin Caetano, uma grande irmã, uma grande parceira, uma deusa maravilhosa, atriz, artista, poeta, escritora, grande parceira de luta, também de militância, do meu Encontros Poéticos, do nosso Encontros Poéticos, de todas as quintas-feiras, junto com Alan Salgueiro, do Rascunho de Revolução. Nós vamos debater esse tema, que é tão importante, tão necessário, principalmente hoje em dia, com tantos casos de violência doméstica, que aumentou, principalmente agora no momento de quarentena, isolamento social. Então, perguntas a gente vai ter mais pro final, no meio e no final da live. Vocês podem ir mandando as perguntas, vocês podem colocar sugestões nos comentários, a gente vai deixar os comentários ativados para que vocês possam interagir e participar junto com a gente. Boa noite a todas as pessoas que estão entrando na live Violência contra as Mulheres. Sejam muito bem-vindos. O primeiro menino que me beijou segurou meus ombros com força, como se fossem o guidão da primeira bicicleta em que ele subiu. Eu tinha 5 anos. Ele tinha cheiro de fome nos lábios, algo que aprendeu com o pai comendo a mãe às 4 horas da manhã. Ele foi o primeiro menino a ensinar que meu corpo foi feito para dar aos que quisessem. Que eu me sentisse qualquer coisa, menos que inteira. E meu Deus, eu de fato me senti tão vazia quanto a mãe dele às 4h25. O terapeuta coloca a boneca na sua frente. Ela é do tamanho das meninas que seus tios gostam de apalpar. Mostre onde ele colocou as mãos. Você mostra o lugar entre as pernas, aquele que ele arrancou com os dedos, igual uma confissão. Como você está se sentindo? Você desfaz o nó da garganta, com os dentes e diz bem, um pouco dormente. Sessões nos dias das semanas. No Brasil, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal. A cada 1,4 segundos, há uma vítima de assédio, segundo o Instituto Maria da Penha. Em janeiro de 2018, mais de 4.000 mulheres foram vítimas de ameaças, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Muitas mulheres denunciam e seguem em frente. Virar a página nem sempre resolve o problema. Porém, algumas marcas ficam para sempre. Tiram a vida ou mudam o destino daquelas que tinham dentro da própria casa o seu agressor. Essa história precisa mudar. Essa história vai mudar. Toda vez que você diz para sua filha que grita com ela por amor, você ensina a confundir a raiva com carinho, o que parece uma boa ideia, até que ela cresce, confiando em homens violentos, porque eles são tão parecidos com você. Aos pais que têm filhas.
Outro jeito de usar a boca, da Rupi Kaur. Depois a gente passa a referência. Então, eu vou receber agora essa mana maravilhosa, Yasmin Caetano. Yasmin, deixa eu solicitar aqui para você entrar comigo. Tá, gente? Comentar, sugerir, perguntar, relatar. Boa Boa noite! noite! Aê! Gente, esse Tudo calor bom? todo! Boa noite. Aqui tá quente. Hoje tá Eita! quente. Gente, aqui tá frio, já faz muito tempo. Eu não aguento mais, gente. Confesso que eu já tô louca pelo clima do Rio de Janeiro. Ai, gente, Olha, não esse dá mais pra tava mim. frio, mas hoje esquentou muito. Eu adoro o clima do Rio, sabe? Esse inverno carioca que dá pra você pegar uma praia. Nossa, aqui não dá não, gente. Inverno do Rio Grande do Sul é surreal de frio mesmo. É Tô frio virando mesmo, sapo. né? Isso ainda tem chuva ainda, tô virando sapo. Então, boa noite a mim, boa noite ao público. Eu já dei boa noite, mas vou dar Boa boa noite noite. de novo. Boa noite, Boa ó, noite. Robin. Tá dando pra ouvir direitinho, gente? Aqui pra mim Hoje tá tudo ok. eu espero não travar também hoje. Hashtag destrava, Meg. Eu acho que tanto que a gente fez esse movimento já parou de travar, né? As últimas lives não tem travado. Aleluia. Então, hoje eu tô recebendo então Yasmin Caetano, essa maravilhosa que vocês estão vendo aí na tela de vocês. E eu quero que ela se apresente, ela fale um pouco dela, do trabalho dela, de onde ela veio, enfim, tudo, tudo. Pode falar. A palavra é sua. Então, eu sou Yasmin Caetano, né? Eu tenho 27 anos. Eu sou de Minas, mas eu moro no Rio já vai fazer 8 anos. Eu vim pra cá fazer a minha carreira como atriz, né? E faço teatro, fiz cinema, né? Tem alguns longas para serem lançados. E sou feminista com muito orgulho. Às vezes as pessoas xingam a gente, né, de feminista, achando que tá ofendendo, mas não, gente, não tá me ofendendo. E a gente está aí nessa luta, né? Nós, como mulheres, não podemos deixar essa causa, porque essa causa ela está lutando pelos nossos direitos, né? Pela nossa liberdade. Então não tem como eu ser mulher e não ser feminista. E aí, nessa luta toda, eu estou sempre falando aqui das minhas redes sociais sobre esses temas, né? Fazendo vídeos para tentar alertar as manas, né, dos relacionamentos abusivos que existem. E é isso, mana, estamos na luta. A gente tem o Tamo na nosso encontro luta. poéticos, que eu adoro. Exatamente, estamos juntas nessa luta, né? E cada vez mais é importante que a gente se una, né? As mulheres se unam, relatem mesmo, falem das suas vivências, das coisas que estão acontecendo, né? A gente sabe que na quarentena, principalmente na quarentena, tem aumentado os casos de violência doméstica. Então a gente precisa ouvir uma a outra, né? Sem julgamentos. A gente precisa sempre ter a questão da escuta, né? Nós mulheres. E, enfim, eu vi alguns vídeos, né? Para quem não sabe, Yasmin, ela escreve. Eu falei no início aqui, quando fui apresentar a Yasmin, ela é escritora, ela é poetisa, e ela escreve maravilhosamente bem sobre Obrigada. feminismo, sobre vários temas, sobre militância, né? E eu vi alguns vídeos, né? Acho que quando a gente se conheceu, que a gente fez essa live, Violência contra as Mulheres, com o Alan Salgueiro, né? Ele chamou a gente para fazer. E aí foi que a gente se conheceu. A gente já se conhecia, né? De outros momentos. Mas a gente começou a aprofundar a relação, né? Se E conhecer se melhor. tornar mais próxima através do Alan. Do Alan, é. E eu assisti alguns vídeos da Yasmin, gente. Ela tem os vídeos, até vocês entrem depois na página dela e assistam, que ela fala sobre a violência contra a mulher. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses vídeos, sobre esse trabalho, né? Qual foi o insight que você teve para fazer enfim, esses vídeos, né? O que foi que te motivou? Aquela coisa, agora não vou falar, é preciso falar. O que foi que te motivou?
eu fiz tipo uma sériezinha, né, no IGTV, que a cada capítulo eu falava de um tipo de violência contra a mulher que existe, que é crime, né? Porque eu percebia que muita gente acha que só é crime, só é prejudicial, só é violência se for violência física. Mas em um relacionamento abusivo, não necessariamente precisa existir a violência física. Tem muitas outras coisas dentro de um relacionamento abusivo. E aí eu Uhum. fui pesquisar, né? Porque mesmo a gente sabendo que tem mais coisas além da agressão física, a gente não tá por dentro de tudo porque não é ensinado pra gente esse tipo de agressão, né? Não é ensinado que aquilo é uma agressão. E aí eu fui pesquisar pelo site Maria da Penha, e aí decidi a cada vídeo falar um pouco desse tipo de violência, né, contra a mulher. E até eu falei, vou pesquisar pelo site para ninguém depois vir falar assim, ah, você tá tirando isso da sua cabeça, mas não, Aham. né? E aí os tipos de violência que a gente tem é a física, é a psicológica, Sim. é a sexual, é a patrimonial e é a moral. E aí, a gente costuma perceber que as pessoas não levam muito a sério, tipo assim, a violência psicológica, por exemplo. Porque ainda em 2020, o pessoal ainda é muito tabu em relação às questões psicológicas, né? O pessoal acha Sim. que é mimimi, que não existe depressão, que não tem É isso e muito tal. E a gente drama. que É é muito drama. drama, que é geração Nutella e tudo mais. E a gente não Sim. sabe que não é, que a doença psicológica, né, é muito séria. E esses relacionamentos abusivos mexem muito com o psicológico da mulher. E a mulher ela já é frágil psicologicamente falando, porque é ensinado pra gente que a gente não deve se amar, que a gente precisa colocar um homem em primeiro lugar. Não ensinam pra gente o amor próprio, né? Ensino que a gente tem que casar e ter filhos, só assim vamos ser uma mulher completa, né? Então, tipo assim, já é introduzido isso na nossa mente desde criança. Então, é mais fácil ainda da gente ter a dependência emocional, né? E deixar se levar psicologicamente pelo agressor, justamente porque existe toda uma educação machista que é ensinada pra gente desde criança, Sim. né? O Então, próprio texto aqui da Rupi Kaur, o último que eu li agora, ele fala sobre essa questão, né? Da infância dela. Ela fala de um episódio, né? Enfim, um pai batendo na filha, né? A maneira com que a gente é educadas, criadas desde pequena, interfere muito nos nossos relacionamentos amorosos, né? Diz muito como exatamente. a gente quer ser amada, né? Então fala sobre isso, né? Você falou a questão da construção, né? Construção social, essa construção de relacionamentos, né? Que a gente vai tendo desde criança, né? Ensinado pra E, gente que homem pode bater porque homens são agressivos mesmo, que a mulher tem que aceitar traição porque homem trai mesmo. Aí o pessoal fala, ah, por que você não termina logo? Gente, tem uma pessoa que foi criada num lar onde a mãe perdoa as traições, perdoa a agressão, perdoa tudo. É lógico que que a menina vai crescer achando que isso é tem normal, que que tem que perdoar, perdoar. Sem contar que tem a normaliza, né? Acaba, sem contar que acaba tem a igreja que mexe com a fé e aí a pessoa acha que não pode separar do marido porque casou e papapá. Então tem toda uma estrutura que não tem como você julgar uma mulher por causa disso. acaba normalizando, né, essas relações, né, de poder, né, o homem vendo a mulher ali também como poder, como um objeto de poder, e a mulher também com aquele apego, com aquela questão da submissão, tenho que casar, vou ter filhos, vou ter que cuidar da casa, sabe, fica sobrecarregada, enfim, são várias situações, né, que a gente vai agora desconstruir, né, a geração é uma das gerações também que está desconstruindo tudo isso, né. Claro que antes da Exato. gente também vieram outras manas, né, que lutaram para a gente poder ter o direito ao voto, a questão do divórcio, liberdade sexual, né, várias coisas, né, vieram antes. Mas ainda temos muito para evoluir, né, muito para construir, desconstruir, desconstruir para construir. É muita coisa, né? Que a gente vê É vários muita. relatos, várias coisas que estão acontecendo, né? Essas semanas, né, as últimas semanas, a gente teve vários relatos, né, inclusive de pessoas famosas, e daqui a pouco a gente falar sobre isso, que vieram ao público, e também casos também de censura, a gente também vai falar, né, de censura, que a gente sofre muito, né, nossos corpos sexualizados o tempo inteiro, né, Yasmin? Enquanto homens estão aí, É, né?
Os homens estão Enquanto os aí. homens mostram tudo e a gente não pode nem respirar que a gente está sendo censurada, né? E não é nem só mostrar o corpo, mas atitudes, né? Na fala, né? Na fala dos homens, fazendo live, Abuso abuso psicológico, total. Você estava falando, a gente estava falando dos seus vídeos no IGTV. Como é que foi a recepção das pessoas com os vídeos, assim? Mana, sabe o que eu reparei? Que as Uhum. amigas que a gente tem, blogueirinhas, elas Ah, adoram pedir pra gente divulgar os trabalhos delas, mas quando a gente pede para divulgar um trabalho nosso, principalmente um trabalho tão importante como esse, que é levar informação, as pessoas se negam. Não se negam, se falam assim, ah, não vou fazer, mas, tipo assim, ignoram, entendeu? Então, eu sinto que a sociedade, ela não quer falar desses assuntos. Cada vez, é, o pessoal quer falar o quê? De brincar. O pessoal quer ver vídeos engraçados, o pessoal quer ver vídeos não sei o que e tal. Mas é, quando né, maquiagem, vamos fazer bastante maquiagem para mostrar o quanto que a gente é bonita com um reboco na cara. Mas quando meditação. é pra, é, mas quando é para falar de um assunto tão importante, tão libertador para nós mulheres, o pessoal não quer, entendeu? Recebi alguns apoios, óbvio, de muita gente. Recebi relatos de meninas que, através do meu vídeo, perceberam que que vivia um relacionamento abusivo. Teve uma até que falou que ganhou forças para terminar o relacionamento por causa dos meus vídeos. Então, tipo, foi Sim, uma coisa que me deixou muito feliz. Eu até chorei com o relato dela. Então, tipo assim, a gente sabe que o nosso trabalho é de formiguinha, porque nem todo mundo vai apoiar a gente falando o que a gente fala, né? Então é muito trabalho de formiguinha, mas é isso, a gente tá na luta, a gente não vai agradar todo mundo. E vale lembrar, Meg, que a violência, o abuso, né, o relacionamento abusivo não parte só do marido, do namorado, do noivo. Na própria Lei Maria da Penha tá falando lá que parte por pai, por mãe, por irmão, sogra, sogro. Todos esses também cometem também, relacionamentos abusivos, abusivo. amigos, entendeu? Então, O relacionamento não é só. abusivo, ele precisa do abusador, né? E não necessariamente seja o homem, o relacionamento homem-mulher. Também tem relacionamento entre pais e filhos, como você falou, né? Entre amigos, né? Irmãos, no trabalho também tem essa relação, né? Porque tem a questão do poder, né? De tem que ter Sim, alguém aqui no poder que se acha superior e ter a pessoa que está embaixo, né? Que é a parte submissa e dominante, né? Então, o relacionamento uhum, abusivo não necessariamente casal, né? E a gente também tem que falar que também tem relacionamento abusivo também homoafetivo, né? A gente estava falando aqui de sim, relacionamento hétero, né? Então, também tem isso, LGBT tem muito. Então a gente precisa pontuar, né, todas essas questões. Não sei se alguém quer falar alguma coisa de relacionamento abusivo, se já sofreu, né? Relacionamento abusivo. Eu acho que todo mundo já sofreu uma vez na vida, né? Relacionamento abusivo. Na verdade, acho que muita gente nem percebe que sofreu relacionamento abusivo, porque tem certas coisas que são tão Mentira, né? leves, entre aspas, É, né? Tão escondida, tão ali. O agressor age de uma forma tão sutil que você nem é, percebe. senão a gente fica deixando, é o jeito da pessoa, sabe? É uma personalidade forte, sabe? Aquela coisa de jogos psicológicos, né? Jogos psicológicos também. É importante É, também que até a gente que está nessa luta, que a gente entende um pouco sobre o assunto, né, que a gente pesquisa e tal, a gente pode entrar num relacionamento desse, porque, é, gente, a gente somos seres humanos, então, tipo assim, a gente tem o nosso psicológico estranho. No mesmo, num dia que a gente está muito bem, no outro dia a gente está muito mal. Então, tipo assim, se um cara que sabe manobrar o psicológico da pessoa encontra uma pessoa que está naquela fase que está um pouquinho mais caída e tudo mais, o amor próprio não tá tão lá em cima, porque o amor próprio a gente tem que trabalhar ele diariamente, é a uma gente tem muitas construção diária. carências, né? Muitas Nossas carências. Agora em quarentena, então nem se fala. Exatamente. Então, tipo assim, então qualquer pessoa tá propícia a entrar num relacionamento abusivo. O que a gente tenta falar é que a gente precisa estar sempre atentas para desde o começo detectar isso e sair o quanto antes, porque o fim a gente já sabe qual que é, né? Sim, saber identificar os sinais, né? Até tem pesquisas que mostram, né? Quais são os sinais de um relacionamento abusivo. E aí procurar ajuda psicológica, procurar terapia,
procurar amizades, né, principalmente mulheres, grupos de apoio. E eu acredito que a gente precisa se apoiar mais, né? Eu estava falando com uma amiga minha que ela veio com um relato ontem para mim no privado, ela veio com um relato falando do ex-abusivo dela, que ele tinha feito outra vítima, e no caso dela teve agressão física, né? Não foi só a questão do psicológico, né? Do verbal, começa com a agressão psicológica, né? A primeira violência psicológica num relacionamento abusivo, depois só vai aumentando, né? E o abusador é tantas falas, se formando para trás. Isso, exatamente. Ele faz um estudo, ele estuda a vítima, né? Ele vai estudando, o abusador estuda, para saber o passo a passo, né? Como é que vai agir, né? Claro que também tem a questão, né, Yasmin? Tem a questão consciente também, né? Às vezes a É, pessoa é abusiva, mas nem percebe, né? é porque é Percebe tão abusivo. estrutural, é ensinado, por exemplo, para os homens, é ensinado para os homens que ele só é homem de verdade se tiver várias mulheres, ele só é homem de verdade se ele não demonstrar sentimento, ele só é homem. Então, tipo assim, é toda uma estrutura machista que também afetam eles. Então, ele já nasce com aquilo de achar que ele só vai ser homem se ele tratar uma mulher de tal forma. Então, tipo assim, E que, muitas das vezes ele nem aham. percebe que ele tá errado. E ele Não, tá não. sendo. Agressivo, né? Tá sendo abusivo, né? Não percebe. E que o homem É ele é tanto ensinado a ser agressivo desde pequeno, desde. né? Tem que resolver as coisas na briga, tem que se colocar, tem que aumentar a voz, tem que brigar, Exato. tem que, né, meter porrada, soco. Então, Pois é. também temos que pensar nessa questão da masculinidade tóxica e pensar na masculinidade tóxica na questão de desconstruir isso também, né? Porque a gente está aqui falando do feminismo, do machismo, enfim, de várias questões aqui, da violência contra a mulher, mas a gente também tem que começar a olhar para esses homens, né? E também precisa falar, olha, você pode chorar, você pode escrever poemas, você pode ser sensível, você pode broxar, você pode, Você você é ser pode dizer humano, não. Você não você precisa pode ficar com a mulher porque os seus amigos ficam te obrigando a ficar com alguém. Você pode não ser estar uma... afim. Exato, você não precisa provar a sua masculinidade para ninguém. Não tem, não Exato. precisa disso. Então a gente também, como né, nosso trabalho né, pessoas que já estão se desconstruindo, já estão elaborando isso e já sabe de algumas coisas, é também ajudar, é dar informação, é falar, é sentar com os nossos amigos, homens, falar, olha, né, vocês podem, vocês devem, né, ser sensíveis, né? E bom, e falando em homens, como foi assim a estava falando de recepção que você dos vídeos do IGTV, você estava falando do que as mulheres muitas entraram em contato com você, né? Através do relato. E como foi com os homens, né? No caso, seguidores homens. Alguns até compartilharam, outros só viram assim no direct. Eu postava e enviava no direct, né? E eu sempre mandava falando assim: olha, é importante que vocês também vejam, porque são vocês que cometem esses crimes, né? Porque não adianta só nós mulheres, né, ficar olhando. Os homens também, talvez, até para detectar alguma atitude. Uhum. É, uns comentavam, falavam que gostaram e tal, outros também compartilharam nos stories. Até que eu não recebi nenhum ataque, não, sabe? Eu até achei que eu poderia receber algum ataque, porque a gente sabe que a gente sempre recebe. Mas foi bem tranquilo em relação a isso. E, inclusive, nos vídeos também tem um vídeo que eu falo que é justamente como detectar, né, esse relacionamento. Eu faço algumas perguntas sobre. Sim. E aí a pessoa vai respondendo, e se ela responder sim em alguma daquelas perguntas, é porque já está num relacionamento abusivo. E você poderia falar assim pra gente sobre os sinais, esses sinais de relacionamento abusivo? Alguma coisa? É, por exemplo, muita gente foi ensinado pra gente, né, que ciúme é prova de amor, e não é, né? Então, se o cara já tem aquele ciúme, se já começa a. Se você. Eu sempre falei assim:
Se você tem medo de falar alguma coisa com seu parceiro, seja qualquer coisa, qualquer assunto, se você tem algum medo de chegar até ele para falar, para contar, é porque em algum momento ele já te intimidou. Talvez você nem lembre, nem perceba, talvez você nem percebeu na hora, mas o seu subconsciente já detectou que ele foi agressivo alguma vez. Então, se você tem medo de chegar pro seu parceiro para comentar alguma coisa, aí já tem algo errado. Se tem ciúme, se o parceiro quer te proibir de usar alguma roupa, se o Uhum. parceiro fala muito mal da ex dele, porque a ex sempre é Ah, louca, é o né? Mas ele primeiro. É. fez. Cuidado, gente. É um dos primeiros, né, primeiros indícios. Se ele começa a ficar muito nervoso em alguma discussão e começa a gritar, começa a apertar seu braço, já é uma agressão, inclusive. Se ele soca a parede, se ele bate a porta, se ele quebra alguma coisa, tudo isso já é um indício, Se né? ele Se ele soca, começa a falar das suas ah, vontades, se ele porque soca a às vezes parede, a próxima coisa que ele vai socar, né? Pois é. é a pessoa, realmente. Amizade, se ele começar a falar muito mal das suas amizades, principalmente mulheres, né? Homem, por causa do ciúme, mulher, por quê? Pro agressor, quanto mais isolar a vítima, melhor, né? Porque ele não Sim. vai ter ninguém vendo o que tá acontecendo e tal. Se ele proíbe você de ir em casa de familiar, começa a falar muito mal dos seus familiares e aí não quer que você tenha contato. Se ele quer mandar no seu dinheiro, se ele te pede com um jeitinho, ah, amor, mas a gente tá junto, você tem que abrir mão de algumas coisas. Por que você vai fazer tal profissão? Por que você vai estudar tal É, coisa? trabalho. Mas tem que implicar É, com o trabalho da gente, né? A gente que é artista ainda esse negócio, tipo complica assim, mais. fica só em casa que eu te sustento. Esse sustento é pra ele fazer o que quiser com você, porque ele acha que tá no direito só porque tá te sustentando. E também é uma forma de controlar, porque se ele tá te sustentando Controle. e você não tem trabalho, você não tem dinheiro nem pra ir pra esquina, nem pra comprar uma calcinha. Se você quiser comprar uma calcinha, você vai ter que pedir dinheiro pra ele. Ele vai saber que você tá comprando. Então, tipo assim, é tudo uma Sim. forma de manipulação. Então, É, aham. é muito possível os o jeito que eles começam, né? Se você percebe que ele começa a te criticar muito, tipo assim, nossa, você tá tão gorda, ou nossa, você tá tão magra, ai, você não consegue fazer isso direito, ai, que você é isso, que você é aquilo, ou Ou quando você ele não faz uma vai coisa errada, conseguir nem trabalhar, estudar, fazer suas coisas, né? Né? é, São várias exatamente. maneiras da gente detectar o relacionamento abusivo, né? Vários sinais, mas às vezes a gente detecta, mas a gente muitas vezes sabe que está no relacionamento abusivo, mas também tem medo de sair, né? Do relacionamento, né? Também tem isso, né? É, É, eu já, muita eu já passei continua, por essa situação. né? Tá? Eu passei por uma situação que eu tinha medo de sair do relacionamento abusivo. Eu sabia que eu estava no relacionamento abusivo, mas eu tinha medo de sair do relacionamento. De o cara, né, de fazer alguma coisa errada, de que o cara não ia mais gostar de mim. Então eu vivia para agradar a pessoa e eu esquecia de ser eu mesma. E eu perdi completamente, né, o meu brilho, a minha vontade de viver, de fazer as coisas. E, enfim, entrei uma fossa, né? Foi horrível. Mas a gente vai, né? A gente fica com uns traumas depois, mas a gente vai, enfim, faz terapia, vai pedindo ajuda e vai se E é isso reerguendo. que eles fazem, né? É fazer a gente deixar de ser a gente mesmo e passar, igual eu tava morando, né, um tempo atrás com um garoto, e aí ele virou pra mim e falou que para ele continuar comigo, eu precisava deixar de ser atriz e eu teria que virar protestante, porque eu cresci na igreja católica. E aí eu tinha que virar protestante, só saião, blusa comportada e tal. Eu na mesma hora virei e falei assim, eu te amo muito, mas pra mim não dá, vai. Fui embora. Mas eu tinha uma estrutura psicológica, né? Me colocando em primeiro lugar sempre, trabalhando muito bem nisso. Mas vale lembrar que não é porque eu tive essa atitude que você vai ter, ou que a outra mana vai ter. E nem por isso a gente deve julgar ela, porque a gente não sabe como está o estado psicológico dela, né? Exatamente. Porque a gente, realmente, a gente não sabe como é que tá o estado e também não sabe como é que é a relação, né? Porque dentro da relação abusiva tem várias, né? Então, assim, vários níveis, várias coisas acontecendo ali e, enfim, várias coisas acontecem, a gente não tem como julgar, né? A gente não tem que julgar, a gente tem que acolher, né? Na verdade, né? Escutar.
os relatos e tentar acolher para que o trauma não seja maior, né? Enfim, mas Exatamente. ele estava falando aqui dos sinais de relacionamento abusivo, mas falando dos que são mais, posso dizer, comuns, né? Mas a gente agora está vendo, né, principalmente nos últimos tempos, outros casos, assim, de homens que são desconstruídos, né? Que são totalmente, que pagam de desconstruídos, sensíveis, pró-feministas, né? Então, A pessoa tá chegando, ai, né? Que pagam de é o que tem. pró-feministas que são good vibes, né? Que, enfim, são fofos, sensíveis à primeira vista, né? Até conquistar, até conquistar e depois de um tempo, né? Já começam a se Muda. revelar tóxicos, muda, É, muda. tem Os homens que esquerdomatas, aproveitam. né, Yarina? É, Exatamente. Tem muitos homens que aproveitam a causa, né, para se aproximar de mulheres. Igual eu li uma vez, isso foi ano passado, se não me engano, um garoto num colégio, numa faculdade lá em BH, ele participava de grupos feministas no Facebook, se dizia um homem feminista e tudo mais, e abusava das meninas que ele se aproximava, abusava sexualmente, estuprava e tudo mais. E ele conseguia o contato mais próximo com essas mulheres justamente lutando pela causa, segundo ele, né? Então, tipo assim, tem muitos homens que usam da nossa luta para sim, fazer sua maldade, para aproximar, para ganhar nossa confiança. Então, exatamente. ficar esperta até quem diz que está do nosso lado, porque às vezes só está do nosso lado para, né? Que elogia nosso trabalho, que elogia nossa liberdade, né, na liberdade espiritual, tudo, né? Que elogia nossa liberdade, nosso jeito de ser. Ah, porque eu te admiro, ah, porque você me inspira, sabe? Vamos cuidar, né, disso, né? Vamos cuidar também do nosso ego, cuidar de várias coisas, né? Pra gente também não cair numa dessas, né? Eu acho que também todo mundo já encontrou alguém assim, né? Já encontrou alguma pessoa. O que mais tem hoje em dia, né? Eu ia falar com você, até quero saber a sua opinião, pra você falar para mim sobre essa questão do Arthur Aguiar, né? Que a gente teve esse caso do Arthur Aguiar e do Fred Alboni. É Alboni, né? Que fala. Eu não nem sabia da existência dessa pessoa, cara. Agora, Eu também, eu foi não esses conhecia dias. essa criatura. Não O sabia nem quem escritor, era. Eu acho que ele é meio blogueiro também. ele Ele, entende muito de mulheres, ele ensinava dava conselhos para as mulheres. Isso, conselho para mulher. Gente, homem dá conselho para mulher. pelo amor de Deus, né, gente? É muito fim da picada. Fim da carreira, da minha vida. Não, olha, acabou. Não sei o que acontece. Não, gente, por favor, né? Tanta mulher desconstruída, mulher ali foda, pra gente ler, né? Aprender, absorver. Aí vem um homem, um tal de Fred, lá das quantas, Eubone, nem gosto de falar o nome, não gosto nem de dar ibope pra essas criaturas. Aí vem É. falar, querendo dar conselho pra gente. Não, e pelo Ai, jeito que o pessoal fala, ele era super fofinho, né? Super romântico. ai. Ah, Faltava falar que ele também dá conselho, assim, pra, né, quando a gente menstrua, né? Como é, não sei o quê, né? O que você deve fazer, o que você deve usar, né? Só, nossa, é muito foda, né, gente? Vamos combinar. então, começando pelo Arthur Aguiar, o que mais me decepcionou em todo esse caso foi as próprias mulheres não acreditando na Maiara, não sei o nome dela. Maíra. Maíra, no relato dela, só porque alguns dias antes dela contar o relacionamento abusivo, ela elogiou ele. Gente, o que mais tem são mulheres que vivem um relacionamento abusivo e que defendem, entre aspas, os agressores. Por quê? Porque acha que ele vai mudar, porque está envolvida psicologicamente, porque tem filhos. Então, tipo assim, achar que ela está mentindo porque ela elogiou ele há 2 semanas atrás,
é muito falta de respeito, muito falta de caráter e tudo mais, porque as mulheres que estão no relacionamento abusivo, que não conseguem sair de um relacionamento abusivo, defendem os agressores. Não porque quer, ou porque é Exatamente. safado, ou porque qualquer É porque coisinha. tá vulnerável e envolvida, né? Exatamente. Exatamente. Tem a questão psicológica, tem os outros tipos de agressões que rondam ali, né, o relacionamento. Uhum. E, e ele veio fazer um vídeo chorando porque ele não era abusivo. Que se ele traiu, tudo bem, mas ele não era abusivo. Pra você ver que ele acha que abuso, né, é só a agressão física, mas não. Só do fato dele, tá bom, trair, Yasmin, não é crime. Tá, mas Sim. a forma como você manipula a pessoa, né, pra ela te perdoar, prometendo que vai mudar, não tendo responsabilidade afetiva nenhuma, aí se torna uma agressão psicológica, né? Porque tem sempre Exatamente. aquilo. Eu tô te traindo, mas aí a mulher descobre, ai, você me desculpa, me Aham. perdoa que eu te amo. Nunca mais vai Tem um ciclo, acontecer. né, Yasmin? Tem um ciclo, né, de pô, faz né, eu ia falar uma palavrão que não vou falar. Comete o abuso, eu ia falar isso. Comete o abuso, depois pede perdão e depois volta a cometer. E assim segue sucessivamente, né? É um ciclo e, enfim. Eu Isso acho já que é um relacionamento abusivo. O que ela relatou de que ela estava operada e ele não ajudava ela, né? Que ela parece que até abriu os pontos, sei lá o que aconteceu, porque ela tinha que fazer tudo sozinha. Tudo isso já demonstra claramente que era um relacionamento abusivo. Aí o pessoal vem me falar assim: mas ela também já foi abusiva com ele porque ela parece que ela fez um casamento surpresa. Mas, gente, os homens sempre fazem surpresa pra gente. É é, noivado surpresa, é não sei o que surpresa, e ninguém nunca fala nada. Por que que a mulher não pode fazer uma surpresa pro cara? Se ele já estava com a intenção de casar, que provavelmente ela fez isso pensando, pô, a gente já tinha marcado uma sim, data, então eu vou fazer uma surpresa pra ele, por vou que não fazer uma adiantar. surpresa? Por que não dar um buquê de flores e tal? Tá, ela pode ter, talvez não pode ser isso que eu esteja falando, mas talvez ela fez de uma forma que realmente ele não queria e aí ele se sentiu meio que obrigado a fazer aquilo. Pode ser. Se ela fez nesse sentido, ela também foi abusiva. A gente também não tira a culpa dela se foi isso. Mas e se for porque ele também queria casar com ela, ela só queria fazer uma Sim. surpresa igual todos os homens fazem pelas mulheres? Por que que mulher não pode fazer surpresa para os homens? Entendeu? Então também tem tudo isso, né? E É, aí querem e só julgar ela. ao que parece, ele queria muito ter um filho, né? Ela já tem um filho, se eu não me engano, né? Então ele queria muito ter um filho também, e ela deu esse filho, né? Ela teve um filho com ele, né? E depois Sim. ele veio com toda uma conversa, né? Tenho que ir para São Paulo, tenho que estudar, tenho que fazer isso, me dedicar ao trabalho. Aí você fica com a criança, né? E ela Que ficou também ali, aham, e já é tava com uma violência. outra, Se ele já estava né? com Já outra. tava com E também outra, se inclusive. enquadra uma das violências que está até na Lei Maria da Penha. O homem, quando ele meio que obriga de alguma forma a mulher a ter filho, e, gente, obrigar não é só pegar no braço e falar assim, ou você vai ter filho ou eu vou te matar. Não é só isso. É, não, as pessoas Entendeu? acham que tudo é aquela agressão já não tem, O né? estupro não Não, é só aquele estupro que vai te machucar, que vai te agredir. O estupro também é feito assim. Uai, por que você não quer transar comigo hoje? Você tá me traindo? Ah, então eu vou procurar outra na rua. Isso também é um estupro, porque a pessoa vai fazer chantagem. não porque tá com vontade, mas porque você tá fazendo chantagem emocional com ela. Então, tipo assim, Exatamente. eu acho que obrigar a outra a ter um filho é só, tipo assim, então pegou a força, botou uma arma na cara dela e fez. Não, gente, tem a questão psicológica. Então entra também no caso de um relacionamento abusivo, que talvez ela não queria ter um filho, e ele ficou meio, mas você precisa me dar um filho, você precisa me dar um filho, aí ela se sentiu obrigada e deu um filho pra ele. Não sei se é o caso, né? A gente tá colocando aqui o que pode acontecer num relacionamento abusivo. E quando ela terminou com ele, a primeira coisa que ela falou foi: eu resolvi terminar com ele porque eu estava deixando de ser eu. Eu gosto de falar alto, eu gosto de me expor e ele estava me proibindo dessas coisas. Eu lembro, a primeira coisa que ela falou foi isso: a gente está terminando bem, a gente vai ser amiga e tal, mas um dos motivos de eu terminar a relação foi justamente por causa disso. Eu estava deixando de ser eu. Então aí tá mais uma prova de um relacionamento abusivo. Exatamente, a gente deixa de ser a gente, né? É o que eu tava falando antes. Eu deixei de ser eu no relacionamento abusivo. Eu deixei de ser eu. Eu estava tão vulnerável. Eu queria. Eu entrei quando eu entrei no relacionamento abusivo, eu nem percebi. Eu acho que eu já,
né? Eu entrei, eu tinha acabado de me separar, eu fui casada, eu fiquei 9 anos com a mesma pessoa e fiquei casada há um ano com essa pessoa. E eu tinha acabado de me separar, eu estava uns meses separada e conheci uma pessoa. E no início eu falei que eu só queria sexo casual. Ah, eu só quero sexo casual. E nessa de sexo casual fui me envolvendo, só que eu me envolvi demais e a pessoa não, né? Para ela era mais uma diversão e para mim foi, né, foi aprofundando. E eu acabei sofrendo com isso, porque ela percebeu que eu estava gostando muito dela. Né, o homem, né, o abusador, ele percebeu que eu estava muito ali na relação e se aproveitou disso, né? Se aproveitou que a gente tinha um sexo bom, né, gostoso, e que eu gostava dele, então faria tudo o que ele quisesse, e acabou usando, né? E eu não conseguia Responsabilidade ser, eu não conseguia afetiva, ser né? eu. Não Eu estava ali, já estava envolvida afetivamente, já estava dentro da relação, não conseguia sair. Entendeu? Eu sabia que era abusivo. Eu tinha essa consciência. Eu sabia que não era legal, porque eu tava ficando doente, sabe? Eu tava ficando já meio bitolada, já tava. Assim, ele ficava controlando quanto tempo eu ficava no telefone, sabe? Online. Ele ficava olhando, Uhum. sabe, no WhatsApp, ó, você entrou no WhatsApp. Você não. E falava essas coisas, você não vai conseguir ser atriz, porque ele é ator também. Ah, você não vai conseguir ser atriz, você não vai conseguir fazer teatro, cinema, essas coisas, sabe? É nesse sentido, assim. Nunca chegou até agressão física, mas eu acho que se eu tivesse continuado com essa pessoa, Ah, poderia certeza, ter chegado a esse momento, né? Que as pessoas foram certeza. abrindo meus olhos, falando assim, Meg, por favor, né? Faz terapia, vai procurar ajuda, se cuida. Então, eu sempre falo, né? Uma vez eu relatei aqui no Instagram, eu falei sobre o meu relacionamento abusivo, que me trouxe vários traumas, vários problemas, assim, de não só de autoestima, sabe? Mas também de confiança nas pessoas, de confiança nos homens, principalmente. E, assim, é muito complicado, sabe? De lidar com essa situação. Então, hoje em dia, eu me proponho muito a denunciar, a combater e principalmente escutar os relatos das mulheres, das irmãs, né? De não enxergar, porque também tem uma outra coisa, né, que a gente tem que colocar, pontuar, de não enxergar a outra mulher como minha rival, entendeu? Eu não enxergo. Hoje em dia eu tenho essa clareza, né? Hoje em dia, eu com meus 28 anos, eu tenho essa clareza de que eu não tenho nenhuma mulher, nenhuma rival, né? E isso também facilita, porque eu via todas as outras mulheres como rivais naquela época. Isso foi em 2017. Então, isso Uhum. facilita também um pouco na nossa luta, né, Yasmin? A gente enxergar que as outras não são rivais. Que elas não, se caso a pessoa, o homem, trai, a culpada, não é o responsável, eu nem gosto de usar essa palavra culpa, não é a outra mulher, né? É o cara, entendeu? Que tá sendo abusivo, é ele que tá sendo escroto, machista, e é com ele, é com essa pessoa que você tem que, né, resolver, não é com a outra mulher. Exatamente. É, vou pontuar uma coisa antes e depois vou entrar nessa rivalidade feminina. Quando você falou, né, que ele percebeu que você estava muito apaixonada por ele e ele começou a te usar. O que que Uhum. acontece, gente? É claro que a gente pode não querer nada sério com a pessoa, desde que você deixe claro. Desde que você, se você não quer nada sério com aquela pessoa e você percebe que ela está te amando, senta e conversa. Isso chama-se responsabilidade afetiva. Porque a partir do momento que você não quer nada com a porra da vida e percebe que a pessoa que tá se relacionando com você te ama e que vai fazer tudo por você e você vai lá e começa a manipular ela, a fazer esse joguinho tal, que quer ela do seu lado, mas também não quer nada sério, tá só brincando com os sentimentos dela, isso é errado, né? Você não tá Sim, tendo responsabilidade afetiva pelo próximo, você não tá tendo respeito pelo próximo. Então, tipo assim, não é errado a pessoa querer levar a vida solteirão pra sempre, mas desde que deixe claro isso e desde que não brinque com os sentimentos de ninguém. Porque a partir do exatamente. momento que uma pessoa tá te amando, mas que você não consegue dar esse mesmo amor pra essa pessoa, você tenta e fala, né? Então, tipo assim, a gente tem que saber se colocar nesse lugar aí,
né? Né? E tem E pessoas que fazem joguinho, né, Yasmin? Também tem a questão do. A gente estava falando aqui de responsabilidade afetiva, vamos aproveitar o que a gente está falando. Tem a questão dos jogos, né? Eu acho que aí é homens e mulheres, né? Entram nessa questão. Fazer jogos de desinteresse, jogos psicológicos, escassez, né? Não vou falar, né, com a pessoa, com fulano, vou responder depois de não sei quanto tempo, não quero demonstrar interesse, sabe? Várias coisas, né? E deixa inseguro. Deixa inseguro. Se você não quer, eu sempre falo, se a pessoa não quer nada a mais, então fala logo, olha, eu sou assim, eu tô nessa fase, eu quero curtir a minha vida, sabe? Uma vez eu saí com um menino que falou pra mim, olha, eu quero amor livre. Primeira vez que a gente saiu, eu falei, então tá, o amor livre, né? Não, não, mas o amor livre é uma coisa assim meio, né? Não sei, porque o amor é livre, né? o amor é livre, né? O amor é justamente para ser É livre. Se for livre. prisioneiro, não é amor. Mas eu entendi que o amor livre seria um movimento, né? Aquele movimento que surgiu lá nos anos 70 também, né? Nos hippies, né? Então eu entendi que ele queria curtir porque ele tinha acabado de separar também, né? Então eu Uhum. entendi. Eu, Meg, entendi o que ele queria. Beleza, eu falei, então tá bom. Então, beleza, né? Você foi sincero, foi honesto comigo, então vamos curtir, né? Vamos ver o que vai rolar. A gente tá se conhecendo. Mas é isso, eu acho que tem que ter essa honestidade entre os relacionamentos, porque não ter honestidade e não ter responsabilidade, transparência, a gente acaba também sendo tóxico e abusivo, porque a gente não Sim, quer, principalmente homens, né? Mulher também, mas os homens ficam fazendo esses jogos para não perder, sabe? Ah, não quero perder a fulaninha, quero manter a fulaninha tem comigo. Mas quando eu tanto. quiser, eu quero ter uma lista de contatinhos. Ah, eu quero ter essa fulaninha, eu sei que essa fulaninha gosta de mim, então de vez em quando vou dar alguma coisa para ela, vou curtir uma foto, vou comentar, vou compartilhar alguma coisa para ela, vou falar um pouquinho aqui, entendeu? Vou revezando. Mas É. também E é uma é coisa isso que não vazia. é você enganar o outro. Se você não quer nada sério, gente, é só sentar e conversar. Você não precisa cometer um crime de violência psicológica com uma pessoa só porque você é um cuzão e não tem coragem de falar o que você quer da sua vida. Não tem problema a pessoa não querer nada sério. O problema é ela não querer nada sério, perceber que a pessoa está completamente envolvida e ali abusar dela psicologicamente. Aí é totalmente errado, né? Completamente. E é o A gente precisa aprender a amar, precisa aprender a ter responsabilidade, precisa aprender a cuidar da gente para poder cuidar do outro. Se a gente não se exatamente. ama, a gente não consegue amar ninguém, né? A gente não tá bem, né, com nós mesmos, né? Nossa saúde tem que estar. Saúde física, mental e espiritual, né? Então a gente tem que Exatamente. estar. Isso mesmo, sumir. Eu já passei Do por nada. isso. É, Muitas vezes, gente, a pessoa some, desaparece depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes anos. E ela volta só para conferir se ela ainda tem poder sobre você. É isso exatamente. que ela quer, gente. Exatamente. Eu já passei por isso. O cara sumir, depois de exatamente 1 ano, ele volta. Oi, que saudade de você. Ainda estou Vida, apaixonado por você. Parece que a gente falou ontem, né? Ontem, a gente nunca teve uma te conversa assim. esqueci. A gente, nunca assumir, assim, apenas, né? Então a gente tem que ter responsabilidade. Eu acho que a partir do momento que a gente se conhece, né? Tem o autoconhecimento e se cuida da nossa saúde, né? A gente está falando muito de saúde mental, emocional na quarentena, né? Da gente se Uhum. cuidar. E, enfim, a gente passa a enxergar, né, quais são os nossos limites. Né? Eu já passei por tudo isso também, sabe? De ter gente que some, depois volta, desse joguinho de desinteresse, de deixar no vácuo por né, um tempão depois reaparece do nada. Todas essas questões de joguinho, sabe? Então, eu já passei por todas essas questões de assédio, de relacionamento abusivo. E hoje, assim, eu sempre digo, façam terapia, se conheçam mesmo e fazem aquela pausa, assim, meditação.
sabe? Medita, pensa, o que que eu quero de relacionamento? O que que eu espero em alguém? Não esperar, né? Porque daí gera expectativa, mas o que que eu desejo? Acho que é melhor. O que eu desejo uma pessoa, né? Para ela estar do meu lado, o que que ela tem que ter, né? O que eu não tolero? Porque senão a gente acaba pegando qualquer coisa, sabe? A gente, na carência, a gente pega, vai pegando qualquer coisa, vai se apegando, vai ficando envolvida e a pessoa não tá tão envolvida. E aí dá essas confusões, né? Esses desencontros aí que acontecem, Tá falando né? aqui, não achar uma pessoa perfeita, porque ninguém é perfeito, né? Não existe pessoas perfeitas. Mas o que a gente está colocando aqui tem certos erros que não dá para perdoar, né? Igual o Sim, abuso, ele qual for, né? Mas é só um erro que ele tem, todo mundo tem. Não, mas esse erro ele pode levar à morte. Então, se pode levar à morte, te tira a sua saúde, seja ela física ou mental, não vale a pena, né? sim, Briguinha boba de casal, todo mundo tem. Todo mundo tem, é normal. Mas até que ponto, né? Como foi essa briga? Como foi a reação? O que aconteceu? Como tá esse jogo psicologicamente ou fisicamente, né? Porque a gente também não tá procurando pessoas perfeitas, porque não existe. Se a gente for procurar alguém perfeito, nem a gente é perfeito. Mas que a gente saiba detectar relacionamentos abusivos e sair deles. E não aceitar esses defeitos, né? Do sim. relacionamento abusivo. Não aceitar esses defeitos. E você falou, Meg, da relação da rivalidade feminina, né? O que que eu ia te Que falar? Agora são 9h56. Eu acho que vai terminar a live e eu quero deixá-la salva. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar essa live, vou deixar ela salva no feed, vocês podem assistir lá também. Continue nos acompanhando que eu vou voltar contigo. Pode ser? pode ser, pode ser. Tá? Fica Então, aí, que eu gente, acho todo que mundo que tá não assistindo a cair. gente, volta, que a gente vai voltar. Tá? Daí a gente volta pro segundo bloco, tá? Com Yasmin Caetano, para falar sobre rivalidade feminina. Tem mais uns assuntos aqui que eu deixei pra gente finalizar, tá bom? Fiquem aí. Tá. Fiquem aí que a gente vai voltar. Até.